Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast aqui da Zap Consultoria. Eu sou José Alcena e hoje nós estamos aqui com duas convidadas especiais, a Joelma e a Glaucia, que são psicólogas aqui da Zap Consultoria. E vamos aproveitar o Janeiro Branco, janeiro de 2022, para falar um pouquinho sobre saúde emocional e o dia a dia das psicólogas, que tem uma demanda alta de pessoas que procuram, e vamos entender um pouquinho como essa procura e como a psicologia também pode ajudar. Sejam muito bem-vindas. Vou começar aqui pela Joelma. Tudo bom, Joelma? Tudo bom, sim, né? Sou a Joelma Terto, sou psicóloga formada pela Universidade Federal e desde 2014 que estou atuando na área clínica, ajudando pessoas aí a enfrentar as suas dificuldades. Muito bem, Joelma. Glaucia? Boa tarde a todos, meu nome é Glaucia, né? Eu vou ficar assim quase com dobro. Eu comecei a atuar em 2007, né, na área clínica e na social, na organizacional. E aí vamos conversar um pouquinho hoje, né, sobre esse... Na verdade, o Janeiro Branco vai ser, eu acho que um bate-papo, na verdade, né? Isso aí, então vamos começar pelo Janeiro Branco. De onde foi que surgiu? Já que acredito que em todos os meses do ano agora nós temos uma cor, né? Janeiro Branco, aí tem o Novembro Azul, tem o Outubro Rosa, Setembro Amarelo e por aí vai, né? Os que eu lembrei agora foram esses, mas eu sei que durante o ano todo nós temos o mês e alguma comemoração, na realidade, e alusão, na realidade, a algum tema importante, lógico, mas o Janeiro Branco especificamente, né? Como foi que surgiu e qual a importância dele hoje, né, nas nossas vidas? Quer começar falando, Jana? Pode ser. Na verdade, o tema da saúde mental é um tema infelizmente, um tabu ainda. Desde muito tempo que todos os profissionais da área vêm tentando quebrar. Mas desde 2014, na verdade, que um grupo de psicólogos que começaram a também trazer para o calendário, assim como Outubro Rosa, Novembro Azul, ele começou a trazer para o calendário a ideia de precisamos olhar mais para a saúde mental, de precisar cuidar dos nossos espaços do dia a dia para que a nossa rotina ela acabe trazendo também, proporciona essa melhora na saúde mental. Então, Janeiro Branco está dentro da campanha, mais ou menos, desde 2014, que estamos aí na luta. Muito bem. Então, o Janeiro Branco trouxe essa importância de a gente pensar um pouco e ajudar também, com relação à saúde emocional, saúde mental. Mas qual é a relação hoje, então, quando se fala da saúde emocional, no trabalho das pessoas e a relação com a vida pessoal? Então, aquela ideia de repente deixar o problema em casa, chegar na empresa e esquecer dos problemas, será que isso existe? E como é que funciona? Ou uma coisa tem a ver com a outra? Se eu estiver mal em casa, eu vou estar mal no trabalho. Se eu estiver não tão legal no trabalho, de repente vai refletir em casa. Como é que vocês observam isso aí na prática, né? Na verdade, nós somos um todo, né? Na psicologia, a gente passa a ver o ser humano como um ser integral, né? A pessoa no seu todo. E a gente até fala assim que é um ser biopsíquico, sócio-espiritual. Então, nós temos o lado biológico que precisa ser trabalhado, o lado psicológico que precisa ser trabalhado, o social, o espiritual. E aí, com esse todo, automaticamente, acaba influenciando, diretamente. Não tem como a gente separar, dizer assim, os problemas de casa você não leva para o trabalho, ou vice-versa. Você pode estar muito ocupado no seu trabalho de você não lembrar aqueles problemas, mas ao parar de fazer alguma coisa, você vai lembrar porque os problemas nos acompanham na nossa cabeça. Para onde a gente for, a gente vai levá-los. Tanto que eu gosto muitas vezes de falar até para os pacientes, não tem aquele ditadozinho que diz, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se resolver o bicho some. Então a gente tem que aprender a resolver para que os bichos, os tabus, os medos, as inseguranças, a ansiedade, ele, no caso, seja controlado, seja administrado da melhor forma possível. Entendi. E eu acredito que muita gente tem até a curiosidade de saber quais são as principais queixas, que se a gente fosse ranquear, o que é que fica em primeiro lugar, em segundo e terceiro, e quando alguém ou de quando as pessoas procuram um psicólogo. E aí, Joelma, no seu consultório, no seu dia a dia, qual seria a
principal queixa, você consegue dizer? A ansiedade, com certeza. Ansiedade, problemas relacionados à família, relacionamento amoroso também, conflitos no trabalho, dificuldade de lidar com a pressão, dificuldade de você promover realmente habilidades sociais que façam com que você tenha um melhor repertório de comportamento, né, em determinadas situações, acabam sendo aí as principais demandas. E você, Glauci, o que é que você atende mais no dia a dia? Quais são as principais queixas, né? Para mim também a ansiedade, e assim, vale salientar, né, que o Brasil está em primeiro lugar em relação às pessoas ansiosas, né? Em segundo lugar, em relação às Américas, voltado para a depressão. Então, acho que a gente acaba não fugindo muito, né, dessa realidade. E assim, a pandemia veio para agravar um pouco mais, né, essa parte da ansiedade. E aí eu atendo a maioria dos meus pacientes também voltado para ansiedade, depressão e relacionamentos, ou no trabalho relacionamento amoroso. Mas lógico que tem assim colegas que trabalham exclusivamente outros tipos de transtorno, né? Transtornos de personalidade. É porque na verdade eu e a Joelma temos um perfil assim muito parecido, e acredito que a própria abordagem também que a gente tem, né, utiliza, acaba vindo mais pessoas, né, com essas problemáticas para serem trabalhadas. Entendi. Nesse dia a dia de vocês, e eu acredito para quem nunca teve contato com um psicólogo, para quem não entende direito sobre a psicologia, ou como ela pode ajudar, né, nas suas dores, na realidade, eu queria que vocês tentassem passar, né, para essas pessoas que ainda não tiveram esse contato com a psicoterapia, como a psicologia pode ajudar, né, a resolver, ou a melhorar, ou a direcionar em relação a essas queixas, e como a psicologia pode não ajudar. Ou seja, de repente a psicologia não é uma mágica, né? E só procura um psicólogo, vai para o consultório e tá tudo certo. Então eu queria que vocês explicassem um pouquinho qual o papel da psicologia, como pode ajudar e como ela não pode ajudar. Acaba aparecendo muito no consultório, não sei se para você, Glaucia, as pessoas que acabam chegando, muitos deles acreditando que vai sair já no primeiro atendimento com todos os problemas resolvidos e que a gente vai dizer, olha, para que tudo seja resolvido você vai ter que fazer isso, começar por isso. Tem pessoas que até perguntam o que é que eu falo, o que é que eu faço. E acabam realmente se decepcionando porque não é essa a proposta, né? Não é esse o objetivo. Comigo aconteceram alguns casos, né, de pessoas que saíram bem decepcionadas, até entender que o processo de autoconhecimento e de responsabilidade, né, de autorresponsabilidade, realmente faz parte do processo psicoterápico. E já para mim, às vezes, assim, tem situações que uma pessoa diz assim, mas eu sei o que fazer, eu não sei como fazer. Né, como se ele buscasse assim, ajuda para como fazer para conseguir aquele determinado objetivo, né? E aí eu concordo plenamente com a Joelma, e tem situações que realmente a gente não tem como fazer mágica, né? Porque depende do paciente, a gente está ali para acompanhar ele durante essa jornada, né? A gente passa algumas tarefas, a gente vai junto acompanhando. Pressionando. E aí, nisso tudo, principalmente quando, assim, tem pacientes que eles dependem de uma parte medicamentosa. E, às vezes, eles já têm a consciência disso quando eles vão para o psicólogo. Mas aí eles acreditam que só a psicoterapia vai resolver. E tem determinadas situações que não vai resolver. Precisa realmente da parte medicamentosa. E aí a gente vai para alguns tabus que ainda giram em torno, né? Tanto da psicologia quanto da psiquiatria. E vale salientar, assim, que tem várias abordagens, né, a psicologia, e aí cada psicólogo acaba trabalhando o paciente ou o cliente de uma forma diferente. E aí tem isso também da identificação, né, quando o paciente ou o cliente se identifica com aquele psicólogo, facilita bastante, né, porque vai tendo uma troca realmente, assim, um vínculo, né, vai se formando ali porque pra gente a gente chama rapport, né? Vai se formando ali um vínculo que vai facilitando, mas quando não é bastante difícil, porque superar as expectativas onde o outro acha, né? Acredita que vai sair curado no primeiro atendimento, realmente é muito difícil. Tem algumas situações também que acabam sendo bem específicas. Pacientes que não comparecem aos atendimentos, faltam demais, não é comprometido com o processo. Como a Glaucia falou, a gente passa na atividade, a gente explica o porquê dessa atividade, qual o benefício, né, a consequência que isso vai trazer de positivo, e mesmo assim ele não se compromete em fazer.
e espera o resultado. Aí fica bem complicado. A psicologia não consegue ajudar, tá certo? Na falta de comprometimento, a gente consegue até elaborar estratégias, né, para melhorar, mas a gente percebe que tem que ter essa contrapartida, né, do paciente, do comprometimento dele também, dele se autorresponsabilizar pelo processo dele. E aí, José, até em resumo, assim, né, o que você perguntou, em que a psicologia pode ajudar, o intuito da psicologia é justamente que a pessoa encontre um equilíbrio, né? Então, assim, não é porque, só vai procurar psicologia quem está com um transtorno. Só vai procurar psicologia quem está com, sei lá, uma dificuldade no comportamento, alguma coisa relacionada às emoções. Então, assim, eu sempre, às vezes, principalmente quando eu atendia criança e adolescente, sempre perguntava, mas tá tudo bem? Mas tá tudo bem, mas assim, você acha que pode melhorar? Porque se tem algo que pode melhorar, então é nesse processo que a gente tá ali para ajudar. Então, não é necessariamente só quando você já está num transtorno, numa situação bem complexa que você não vê saída, porque muitas pessoas só procuram quando já tentou várias outras coisas e aí dizem assim, não, agora eu vou ter que ir para psicologia. Não que eu acreditasse, eu não acredito. Mas como tem que ir para psicologia, né, para o psicólogo, acaba indo. Isso. Até a proposta do Janeiro Branco acaba sendo essa, né, de fazer com que você faça um investimento na sua qualidade de vida para que você tenha uma saúde mental, né, muito bem equilibrada e que a saúde mental em si, ela acaba prevalecendo. Isso é importante até porque exatamente quando uma pessoa percebe a necessidade de procurar um psicólogo, né? Como o Glaucio falou, de repente já tentou de tudo, né? E agora sim o psicólogo. É como se fosse o último caso. É como se fosse a última alternativa o psicólogo, onde na realidade, de repente, já deveria ser o primeiro ou um dos primeiros, certo? Mas na percepção de vocês, quando é que uma pessoa então percebe ou deve perceber que é o momento de procurar o psicólogo? Frequência e intensidade de sintomas. São 2 pontos bem importantes para serem aí observados. Porque se tem alguma coisa que você percebe que está acontecendo de forma frequente, que está aumentando a intensidade, está prejudicando áreas específicas da sua vida, você percebe que realmente você não está normal, está sendo prejudicado, então já é sim o momento de você procurar ajuda. Você não consegue estar resolvendo sozinho, então tem que buscar essa ajuda aí para direcionar e organizar melhor, né? O que é que deve ser feito, como deve ser feito. Com certeza. E aí a gente vai assim até para as empresas, né? Por exemplo, tem pessoas que são demitidas. Quando vão olhar, elas tinham anos na empresa, onde elas eram ótimas funcionários, tinham alta produtividade, e aí, de uma hora para outra, né? A visão, né? Quando se fala assim, de uma hora para outra, baixou a produtividade, foi demitida, e acontece várias outras coisas. Mas será realmente que foi de uma hora para outra? E quando houve essa diminuição, será que aquele gestor ele está com essa sensibilidade de ouvir, de observar, né, de chamar, já que essa pessoa sempre foi boa, sempre teve uma alta produtividade, de chamar para conversar, o que será que está acontecendo? Será que há algo em casa está acontecendo? Será que mudou alguma coisa na cultura da empresa que pode estar influenciando? Até uma relação, né, na própria empresa, porque eu não sei quando a Joelma falou do relacionamento, mas muitas pessoas ficam desestimuladas, pelo menos que eu já atendi nas empresas, por causa de relacionamentos no trabalho. Não é relacionamento amoroso, mas o relacionamento com o colega, que não tá bom, que às vezes se sente perseguido, ou se sente que trabalha mais do que o colega, o outro, né? Então, assim, são situações onde acaba realmente influenciando. E como a Joelma falou, vamos supor, porque eu sempre durmo bem. E aí teve um dia na minha semana que eu não dormi bem. Isso já é um motivo para mim procurar o psicólogo? Não. Aí quando ela fala justamente de uma frequência de coisas que você não apresentava, comportamentos, emoções, e passou a apresentar, então, opa, tem alguma coisa estranha, né? Não estou me alimentando bem, não estou dormindo bem, estou agressivo na palavra, né? Na fala. Então, assim, são coisas que a gente precisa, por isso que ela falou no começo do autoconhecimento, né? A gente precisa estar sempre se conhecendo para ver o que pode estar mudando, né? Que pode ser normal ou que pode ser necessário ser trabalhado. Em 2015, né, que já vai completar agora 6 anos, foi exatamente o que a gente aqui da Zap Consultoria, a gente identificou em algumas empresas, e essa queda de produtividade, e como o Glaucio falou, meio que de uma hora para outra, só que não era de uma hora para outra, e os gestores não sabiam qual o motivo. Então a gente teve a ideia de trazer algumas pessoas, alguns funcionários aqui para a consultoria,
e fazer um atendimento psicológico. Essa era a ideia. Então, o Glaucio atendeu essas pessoas e identificou problemas em casa, problemas no trabalho, problemas de relacionamento. Então, em conversa com a empresa, a gente viu que era viável fazer um acompanhamento psicológico. E nesse acompanhamento psicológico, a gente viu uma evolução. Viu que as pessoas se comprometeram e acabaram evoluindo, reagindo muito bem. E foi a partir daí que a gente teve a ideia, então, de organizar e criar uma metodologia do programa Equilibramento, que foi o que a gente criou em 2015, né? Começou a criar em 2015 e hoje Joelma está à frente, né? E nesses quase 6 anos a gente já atendeu mais de 500 pessoas, então muitas pessoas foram impactadas. A gente conversa, e eu já perguntei a Joelma até com essa metodologia do online, com essa ideia de que quando a pessoa sabe que está precisando de repente e levanta a mão e diz eu quero participar, se ajuda também, né? Porque de repente já é um primeiro passo importante, mas o equilibramento tem sido realmente assim, eu acredito que uma ajuda necessária e importante na vida desses profissionais que muitas vezes não conseguem ser direcionados, não sabem como sair de determinada situação, e a psicologia ajuda justamente nisso, né? Nesse direcionamento. Mas basta, ou melhor, precisa se comprometer, né? Importante. Essa é a ideia, né? Vamos falar um pouquinho do Equilibramento, né, Joelma? Você que está à frente aí já tem alguns anos. E qual a percepção que você tem das pessoas que procuram e do início ao fim, né, desse acompanhamento, o que é que você tem percebido, né? O que é que você tem conseguido ver de evolução nessas pessoas e qual o sentimento que você tem, então, em participar também do Equilibramento, logicamente, e da vida desses profissionais? Gosto bastante e tenho histórias de sucesso que eu me orgulho muito, de pessoas que chegaram aqui completamente desacreditadas, né? Achando que estava tudo perdido, de que não iria melhorar e que a tendência era realmente ir de mal a pior. E realmente, né, o comprometimento faz toda a diferença, e quando você pega um paciente que está ali realmente disposto a mudar, disposto a crescer, você tem poucas semanas um excelente resultado. Então, de pessoas que saíram do nada, até acho engraçado, depois de alguns meses de atendimento, eu pego sempre a queixa inicial, né, algumas frases que esse paciente trouxe no primeiro atendimento e falo, você lembra que você disse isso, que você achava que isso era tão difícil de conseguir, olha como você está fazendo isso hoje. E eles ficam tão felizes, né, ficam emocionados de ver como é gritante a mudança. E a mudança não fica em um ambiente só, não. Ela é uma mudança que você percebe que é uma mudança em casa, é uma mudança nas relações, é uma mudança no trabalho, na forma de ver o trabalho, de como gerir ali o trabalho, de como fazer, né, o investimento nela, de questão de confiança, autoestima. Quando você vai olhar, tem uma grande mudança, bem geral mesmo. Você vem geralmente com a queixa e literalmente acaba saindo outra pessoa, né? Palavras aí de uma cliente. Isso é muito bom, até porque quando o comprometimento encontra, então, a orientação, eu acho que vai longe. É o que realmente, de repente, faz sentido. Sim. E aí sim, essas pessoas que identificam o momento de repente, participar, ouvem as orientações e aplicam, de repente, é a melhor saída, né? Sim. É o melhor caminho. Agora, ao mesmo tempo que algumas pessoas são meio que empurradas a participar do equilibramento, né? Acabam sendo meio que empurradas, às vezes não gostam ou não querem participar. Acredito, né? Que aí, de repente, o resultado já pode ser diferente, né? Sim e não, ao mesmo tempo. Inicialmente, quando você pega uma pessoa que não tem esse interesse inicial, você vê a resistência. Não sei se Glaucio também teve alguma situação assim. Mas você percebe uma resistência, mas quando você começa a identificar pequenos comportamentos, já começar pequenas mudanças, que a pessoa vai começando a ver o processo realmente de mudança acontecendo, começa a ver o resultado, o jogo inverte, a pessoa realmente acaba se comprometendo, começa a entender que vale a pena permanecer. Então, acaba sendo muito bom de todo jeito. Inclusive, no início, quando a gente implantava o equilibramento em algumas empresas, tinha toda uma resistência, era até difícil começar, porque as pessoas muitas vezes não entendiam, tinham medo, tinham receio. Só que com o passar do tempo, existia um boca a boca interno, né? As pessoas que começavam a participar
falavam muito bem e contagiavam, então, os outros. E chega um momento onde tem mais gente interessada do que vagas no programa, né? Então acaba gerando uma fila. E isso é interessante justamente pela credibilidade e pelo resultado, né, que algumas pessoas conseguem ter. E a partir daí, né, as outras começam a ir na conversa entre eles, né, a ter um interesse também. E de repente já vê que ali pode ser um dos caminhos para que se resolvam problemas, né, e aí sim em casa ou no trabalho, enfim. Né. Eu queria saber de vocês também, né, com relação à pandemia. Já estamos aí em 2022, a pandemia começou em 2020, momento complicado nas empresas, né, com muito desemprego, muita gente foi demitida. As pessoas que continuaram no emprego também sentiram, né, de maneira onde a incerteza, né, foi o que trouxe realmente também preocupações. Mas como vocês perceberam, então, nesse momento que ainda não acabou 100% de pandemia, a influência da saúde emocional, né, nas empresas ou em casa também, e até se aumentaram as queixas ou a procura nos consultórios de psicologia de pessoas que até então, se não tivesse a pandemia, talvez nem tivesse procurado, mas aí sim, com a pandemia acelerou esse processo. Mas enfim, Glaucio, como é que foi então essa percepção da influência da pandemia com relação à psicologia? Eu vou começar até pelo slogan, né, de 2022 da própria campanha do Janeiro Branco, que é o mundo pede saúde mental, né? Então, não só por causa da pandemia, porque isso já vem de muito tempo, né, a necessidade da saúde mental. Mas com a pandemia acabou piorando, porque primeiro a gente teve a fase de completa incerteza, né? A gente prega, às vezes, assim, a necessidade de fazer um planejamento, não que a pessoa vá seguir, né, mas para ter um norte. E aí chegou um momento onde as pessoas não sabiam o que ia acontecer daqui a pouco. A gente não tinha vacina, a gente não sabia se ia pegar ou não, né, o Covid, e se pegasse ia ser leve ou não, se iria sobreviver ou não. Então, foi muito complicado, principalmente por não ter a vacina. Depois a gente passou por processo de começar as pessoas a se vacinarem. Então, assim, nesse processo todo, quem já era ansioso piorou mais ainda a ansiedade. E quem não apresentava nenhum transtorno de ansiedade passou a desenvolver transtorno de ansiedade. Então, assim, foi bem complexo. Fora aquelas pessoas que estavam em linha de frente, e quando eu falo linha de frente, a gente não pode parar e pensar que eram só as pessoas da saúde, né? Porque tiveram restaurantes, tiveram deliveries, tiveram postos de combustível, supermercado. Eu tive vários pacientes que são funcionários de banco que estavam ali trabalhando todos os dias. Então, assim, pegavam filas enormes, né? Pessoas que trabalham na prefeitura, na área social. Então, assim, tinham muito medo de pegar, né, e contaminar as pessoas de casa que estavam ali se cuidando, né? Então, assim, o que fazer para não pegar, e se pegar e os seus queridos, né, amados, as pessoas, os familiares que estão em casa, o que fazer com eles? Então, assim, foi bem delicado. Então, houve um aumento muito grande de procura, porque as pessoas ficaram cada dia mais ansiosos. Ainda tem muitas pessoas, a gente ainda está vivendo a pandemia, e agora, né, com uma mistura de várias outras coisas, né, porque tem influenza, tem Omicron, tem, né, as variantes. As gripes também. Então, assim, significa que a gente precisa se proteger cada dia mais. A vida não pode parar, mas que a gente precisa ter alguns cuidados, né, necessários. Tanto cuidados para a gente se proteger, como proteger as outras pessoas também. E eu acho que as pessoas passaram a cuidar mais da saúde mental. Acho que a saúde mental foi vista de uma outra forma, né? A saúde emocional foi vista de uma outra forma. Não só como se fosse assim, é frescura. Porque se fosse uma pessoa que fizesse uma cirurgia, sei lá, cardíaca, qualquer coisa, as pessoas respeitavam num trabalho. Mas quando vai para esse lado emocional, esse lado psicológico, as pessoas veem como frescura, né? Que é besteira. E aí, nesse período da pandemia, a gente pôde visualizar diferente. As pessoas realmente sentiram a necessidade de ter esse cuidado, né? Esse olhar diferenciado. Entendi. Joelma, sua percepção também com relação a esse momento de pandemia, os casos ou das demandas, né, que surgiram ou estão surgindo ainda e que afetam, né, a saúde emocional.
O número, com certeza, né? O número de procura pelos atendimentos aumentaram bastante. E você percebe, né, o aumento de ansiedade justamente pela questão do medo, né? Quem vai sobreviver, né? O que é que eu vou ter no final aí, se caso eu venha ter Covid. E outras consequências acabam sendo demanda também do consultório. A questão do isolamento, né? Muitas pessoas ficaram muito mexidas em relação a isso. A própria ansiedade e o medo de estar convivendo socialmente novamente, né? Não é fácil você ficar com medo de fazer uma coisa tão natural como ir ao supermercado, você pagar uma conta, você até mesmo conversar com pessoas que você já conversava antes e você ficar naquela ansiedade no primeiro espirro, né, que acontece ali no ambiente. Alegria, né? Exatamente. Então, acabou meio que impactando a forma do relacionamento, de como você lida, fatores estressantes, investimentos, né? Conheci pessoas que estavam realmente num nível de tristeza bem profunda, porque deixaram de investir em situações profissionais com medo de não dar certo por conta da pandemia, de ser arriscado por esse período da pandemia. Então, são demandas muito aleatórias que acabam aparecendo, né? Não acaba vindo de um único meio. Acaba sendo bem... Eu senti realmente um impacto muito maior nos últimos dias. Fora que a gente ainda teve uma fase de adaptação também, né? Porque tipo, os meus pacientes 100% eram presenciais, né? E ainda teve essa adaptação do atendimento online. E aí, às vezes, assim, a gente sabe que é mais caloroso, né? Nós somos brasileiros, a gente gosta do contato. E aí e agora, como é que vai ser? Mas será que o outro tem o recurso necessário, né? Que permita ele ter o sigilo? Porque às vezes não tem como, né? Vocês tiveram casos durante essa adaptação para o atendimento online, onde vocês começaram, encerraram o atendimento e não tiveram nenhum contato presencial e o atendimento funcionou? Sim. Muitos. Até porque, assim, a qualidade do atendimento, ele é o mesmo. Eu acho que a Jama tem como avaliar isso também. Então, assim, ele se torna o mesmo, a gente demora o mesmo período de tempo, a gente está ali olhando até, acho que até mais para a pessoa, né, do que às vezes quando é presencial, que às vezes você está anotando alguma coisa, né? Então, escuta, né? Realmente é uma escuta específica, qualificada. Eu acredito que os pacientes também perceberam isso, né? Eu tive pacientes que comecei online e terminei online. Tive pacientes que comecei presencial e terminei online, né? Tem outros que já chegam querendo online, é tanto que houve uma abertura também, um leque de possibilidades maior, né? Porque eu tive pacientes que eram de outros municípios. Então, esses que antes vinham, né? Tipo, tinha que atender sexta-feira, que às vezes vinham passar o final de semana aqui com a família. Então, passaram a não ter essa necessidade. Dizer bem assim, não, hoje eu vou ficar por aqui mesmo e o atendimento vai ser online, pode ser? Né? Então, que bom, né? Teve esse lado positivo. Então, o atendimento online funciona, né? Sim. Funciona e como o Glaucio falou, então essa distância geográfica não existe mais, né? Você pode atender uma pessoa que está em outro estado, outra cidade, tranquilamente. Outro país, né? Outro país também, é verdade. Aí, né? É verdade. Agora sim, José, eu estou falando também de uma questão de adulto. Porque atender criança online, para mim, foi bem complicado. Foi muito difícil. Por quê? Porque o atender criança é diferente, né? Você prepara a sala de uma forma diferente para ser atrativa para ela, para ser acolhedora, para ser voltada para aquela situação que foi trazida, aquela queixa, né, que foi trazida anteriormente. E aí, quando você passa a atender a criança, tem várias coisas que podem ser muito mais atrativas na casa dela, onde ela está sendo atendida de forma online. Uma pessoa bate na porta, alguém entra, o telefone não sei o quê, o irmão... Aí distrai, perde o foco. E aí, uma dificuldade que eu tive foi em relação à criança. Então, assim, é tanto que eu atendi pouquíssimo, né, criança online. Eu preferi realmente passar mais orientações, assim, para os pais e voltar depois para presencial. Mas foi uma dificuldade, né? Parabéns para os professores, né, que conseguiram aí dar aula online. Tentaram, né? Tentaram. E para os psicólogos infantis, né, também, que conseguiram aí vencer alguns obstáculos. Também tive
as mesmas dificuldades, né? A concentração era em orientação aos pais, até que conseguisse chegar nessa fase mais presencial. Principalmente quando a criança tem algum transtorno específico, né, Joelma? Quando é alguma situação assim relacionada a um comportamento, uma coisa até mais fácil, né? Mas quando não é, é que precisa de estímulos específicos. É difícil. Tem que dar um jeito, né? Tem que tentar pegar a atenção, mas realmente é difícil, né? E aí, como o Glaucio falou, os professores é quem tentaram bastante, né? Mas com certeza o presencial acaba sendo talvez mais prático, né? Pois bem, então quais dicas, né, vocês podem dar com relação à saúde emocional para que nesse começo de ano as pessoas consigam de repente ter uma vida ou ter algumas atitudes ou ter um direcionamento um pouco diferente, começar o ano de uma maneira diferente e se mesmo assim precisar, aí buscar ajuda, né, de um psicólogo. Mas como vocês orientariam, então, essas pessoas que, de repente, estão passando por alguma situação e, neste começo de ano, quer realmente fazer alguma coisa diferente? E aí, Glaucio? O janeiro branco, né, Juscel? O branco vem justamente disso, né? Da possibilidade, como se fosse um papel em branco, um quadro, uma tela em branco, uma nova possibilidade, né? Da pessoa fazer um planejamento para o seu ano, ver... Quando a gente fala planejamento, e eu acredito que a Jama até concorda comigo, em relação a quando a gente vai traçar metas, que sejam metas alcançáveis, né? Isso. A gente tem que traçar coisas, de certa forma, até pequenas, para alimentar um pouco a sua autoestima também, para ir conquistando. Então, assim, a gente fazer, sim, planejamento, mesmo não ser o dia de amanhã, mas aí a depender, faz uma reprogramação, né? Não ser tão rígido com você mesmo. Faz exercícios físicos, porque assim, saúde também não é cuidar só da mente, é cuidar do físico, que uma coisa influencia diretamente na outra, né? Tá próximo de pessoas que não são adoecedoras, né? Não são tóxicas. Se livrar de algumas coisas que não lhe faz tão bem, né? Assistir, fazer coisas que lhe dê prazer, que lhe dê satisfação. Então, tudo isso é importantíssimo. Tentar dormir, né, assim, de uma forma com qualidade, porque o dormir é importantíssimo, o se alimentar é importantíssimo, ter relações saudáveis, né, tudo isso é muito importante, e mesmo assim você perceber que não está conseguindo, e aí sim, quem sabe, procurar um profissional. Lembrando que às vezes a gente procura um colega, né, para conversar, que não é ruim, a gente precisa, né, tá desabafando, é como se fosse um copo de água que está cheio e a gente está transbordando e precisa falar com alguém. Mas é ter cuidado, porque aquela pessoa às vezes não sabe como lidar e tem uma fala que piora mais ainda. Então, deixa a gente mais confuso, né? Deixa a gente mais angustiado. E aí, eu até desisto de procurar um profissional, porque o outro também coloca, como tu vai procurar um profissional que vai falar só conversando? Então, fica aqui que a gente conversa. Então, a gente tem que ter cuidado com essas falas, que o profissional estudou para aquilo ali, né? Para lhe orientar, a mostrar caminhos e possibilidades que melhor se adequem, que você suporte a seguir, que vai lhe ajudar no final das contas, né? Então, acho que a dica é essa, assim, de uma forma geral. Joel, aí na sua percepção, como você pode orientar essas pessoas que de repente querem começar 2022 diferente? Concordo absolutamente com tudo aí que o Glaucio falou, certo? Quem me conhece sabe que mais ou menos quando vai chegando aí novembro, dezembro, começa a pegar no pé para fazer realmente uma autoavaliação, né? Do que foi, do que alcançou, por que não alcançou, se realmente não alcançou porque tiveram obstáculos que fugiram do controle ou se deixou realmente esse controle sair das mãos. E a partir disso fazer um planejamento realmente para o próximo ano, né? Metas alcançáveis, como o Glaucio falou, né? Falou muito bem. Porque existem sim pessoas que colocam muitas metas e muitas metas que ele mesmo sabe que não tem como conseguir, não é porque não é capaz, é porque o dia, a rotina, outros compromissos acabam não permitindo. Então, colocar sempre metas alcançáveis e principalmente... Momento, né? Exatamente. Então, coloque metas alcançáveis, corra atrás, sempre esteja reavaliando, receba muito bem uma crítica, né? Eu costumo dizer que crítica ela tem que ser muito bem construída por você. Você pode ouvir algo que machuque, mas no final das contas acabe sendo um guia para o que você deve fazer ou não fazer. Então é importante você trabalhar o autoconhecimento,
tá sempre avaliando, né, como você faz, por que faz, quais as consequências, ser realmente honesto com você, né, eu acho muito importante para você correr atrás das suas metas. Não adianta você querer, mas entender que precisa desenvolver competências para aquilo e não trabalhar, esperar que as coisas de fato aconteçam como mágica. Então, estar perto de pessoas, que você gosta, pessoas que realmente promovam um bom aprendizado, né? Se você tem interesse de melhorar enquanto profissional, então quais são aí as suas inspirações, né? Quem vai favorecer esse processo, né? Usar realmente o que você tem a seu favor acaba ajudando aí você conquistar aquilo que deseja. Muito bom. Meninas, quero agradecer a participação de vocês hoje aqui nesse bate-papo, né? Falando um pouquinho sobre a psicologia, né? O papel de vocês, como a psicologia pode ajudar, falando um pouquinho também sobre o Janeiro Branco, muito importante, sobre o equilibramento, né? Esse projeto nosso. E queria já deixar marcado para uma próxima, né? Em breve a gente bater mais um papo. É sempre muito interessante a gente falar um pouquinho sobre assuntos que interessam e impactam a vida, né, das pessoas. E com certeza com a ajuda de profissionais como vocês, né? Isso é sempre muito bom. Quero deixar já o convite e até uma próxima, né? Só agradecer nesse momento. A gente trabalha praticamente no mesmo local, mas às vezes é muito difícil aí a Joana nos encontrarmos, né? Então, assim, até esse momento é muito bom, porque aí a gente tem a oportunidade de se ver, né, e trocar algumas ideias voltadas para a psicologia, e sim, vamos para os próximos momentos, né? Então, eu só tenho a agradecer. E assunto não falta, né? Nossa, dá para trabalhar muita coisa e até os próximos. Isso aí, pessoal. Até uma próxima.